Boa noite, professora. Boa noite a todos os nossos amigos. Hoje o nosso grupo é composto por mim, Carolina, pelo Fagner, pela Letícia, pelo Harrison e pela Natália. Hoje nós vamos falar de um recurso especial do estado do Rio de Janeiro, que discutiu sobre os autos de uma ação de deserdação, cujas partes são Carlos Hernani Chagas de Mello e Silva, representando a parte recorrente, e Drault Hernani de Mello e Silva Filho, configurando a parte recorrida, quais litigavam sobre a exclusão de um filho da sucessão dos bens do pai. A ação foi proposta por Carlos contra o seu irmão Drault, com os argumentos que antes do falecimento do seu pai, o mesmo tinha exposto o desejo de retirar o filho da sucessão de seus bens, porque ele teria o injuriado e caluniado nos autos do inventário da sua esposa. Boa noite a todos. Fundamentando o que a nossa colega Carolina nos disse, a causa mortis ocorre com o evento morte. O autor da herança em vida pode manifestar-se mediante testamento em desfavor de seus herdeiros necessários para que determinado beneficiário seja excluído da sucessão. O artigo 1744, inciso 2 do Código Civil de 2016 declara que nem toda injúria poderia dar ensejo à deserdação, senão aquela que seja de fato grave e caracterizada pelo ânimos injuriante. O ministro Massami verificou que não houve a ocorrência de uma injúria grave para induzir a pena de deserdação do herdeiro, nos moldes da lei penal. Dado que a acusação deveria inaugurar uma investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbabilidade administrativa, de acordo com o artigo 339 do Código Penal. Tendo em vista os relatos dos autos, sendo as partes Carlos Hernandes Chagas de Mello e Silva e Drault Hernani de Mello e Silva Filho, tendo o primeiro, Carlos Hernani, o intuito de deserdação do segundo, seu irmão Drault Hernani, com os argumentos que seu pai já havia o desejo de deserdá-lo por acusações caluniosas e injúria. O relator, senhor ministro Massami, declara nulo todo o provimento, pois há deserdação apenas em medidas específicas que pleiteiam os artigos 1814, 1962 e 1963 do Código Civil, não podendo, nesse caso, aplicar nenhuma dessas legislações. Além do voto do relator, senhor ministro Massami, os senhores ministros Sidney Benetti, Paulo de Tarso, Vasco Della e Nancy Andrighi votaram a favor da mesma tese do relator, senhor ministro Massami. Boa noite a todos. Dando continuidade, então, ao que já foi falado pelos meus colegas sobre o recurso especial realizado por intermédio de Carlos Hernani Chagas de Mello e Silva, que foi fundamentado na nossa Constituição Federal, no seu artigo 105, no inciso 3, em suas alíneas A e C, que diz o seguinte: compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais do Estado, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído em outro tribunal. Esse fundamento ele foi utilizado como alegação da violação nos artigos 1595, em seu inciso 2, e no artigo 1744, inciso 2 também, do Código Civil do ano de 1916. Tendo em vista que o nosso novo Código Civil de 2002, ele ainda não estava em vigor na época do recurso especial. Então, em análise detida nos autos, pode-se verificar que o recorrente ajuizou a ação de deserdação contra o seu irmão Drault Hernani de Mello e Silva Filho, ora reconhecido especialmente devido que o seu genitor já havia manifestado em testamento a sua vontade de excluir o recorrido da sucessão de seus bens por tê-lo caluniado e injuriado nos autos do inventário de sua esposa. Foram condutas essas que são configuradas crimes de denunciação caluniosa, conforme o artigo 138 e 140 do Código Penal Brasileiro.
A juíza de direito, então, da segunda vara de órfãos e sucessões da comarca do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, julgou o pedido improcedente e o Tribunal de Justiça local, ao julgar o recurso da apelação, manteve a mesma sentença dada anteriormente, alegando, então, a ausência de comprovações do caso. Eu irei falar um pouco sobre o voto do relator. Conforme os colegas já falaram, o que deu ensejo a essa demanda foi que o decurso acusou um de seus filhos de realizar uma denunciação caluniosa contra ele em juízo. Segundo o voto do relator, que não deu provimento ao recurso, esse recurso ele foi baseado no Código Civil de 1916, pelo fato da demanda se dar enquanto o mesmo estava em vigor. Para ocorrer uma deserdação, segundo o Código de 1916, deve ocorrer uma injúria grave, que está prevista no artigo 1744 de 1916, do Código de 1916, inciso 2º. Mesmo que a acusação caluniosa tenha ocorrido em juízo civil, como pretende o recorrente, seria necessário, nos termos da lei penal, que a acusação tivesse inaugurado a investigação policial, processo judicial, a investigação administrativa, inquérito civil ou até mesmo ação de improbidade administrativa. Foi algo que não aconteceu. No entanto, por mais que ocorreu essa injúria ou algo do tipo, ela não pode dar ensejo ao provimento pelo fato de não ter provas concretas, não ter dado início, meio e fim. No entanto, o relator não deu provimento por esses fatos e, segundo a lei penal, ela deveria tramitar em juízo penal. Só que, pelo fato de ter tramitado em juízo civil, ela deveria seguir os requisitos que a lei penal exige.